E a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para examinarmos ou estudarmos mais a vida do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que nós ganhamos com isso, irmãos e amigos? O que nos favoreceu a vinda de Jesus Cristo a este mundo? Na nossa vida, no sentido geral, qual foi a proporção que toda aquela obra de Jesus Cristo, o Nazareno, fez, o impacto que teve na minha, na sua e na vida de toda a humanidade? Nós sabemos que lá no Jardim do Éden o homem pecou, destituído foi da glória de Deus e condenado. Estava devendo uma vida a Deus, Adão. Sabemos que durante o decorrer dos séculos, e logo ali, o próprio Deus já prometeu a Adão um Salvador. Até Adão pecar, ele não precisava de Salvador. Ele tinha comunhão com Deus, ele estava com Deus. Mas no momento que ele peca, ele é condenado à morte e ele se separa de Deus. Aí ele precisa de um Salvador. E o próprio Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e retornaria de novo o homem para Deus. Então, durante o decorrer da humanidade, nós vimos várias e várias tentativas do homem conseguir retornar ao paraíso, conseguir essa comunhão com Deus, mas nenhuma conseguiu fazer isso. Até chegarmos na lei e nos sacrifícios com animais, oferecer sacrifícios a Deus e obedecer à lei de Moisés para se chegar a Deus. O homem não consegue obedecer à lei de Moisés, continua sendo condenado, e o sangue de animais não consegue perdoar os pecados, extinguir, acabar com os pecados, consegue apenas cobrir ou aplacar um pouco a justiça para o pecado. O que é que acontece? Jesus Cristo nasce. Durante esse período, antes de Jesus Cristo nascer, houve muitas e muitas provas de como seria o Messias, como ele viria. Eram provas contundentes, escritas há milhares de anos, que provaria quem realmente é o Messias e quem ia nos salvar, nos libertar do pecado. O grande mal do homem não é a violência, não é a morte. O grande mal do homem é o pecado, é conseguir voltar para Deus. Era esse o problema do homem. Então, muitas profecias a respeito do Messias comprovavam de como ele seria. Por exemplo, ele seria um descendente de Davi. Tinha que ser um descendente direto da família de Davi, trono de Davi. Ele teria que nascer de uma virgem, obra extraordinária, miraculosa, para identificar quem realmente é o Messias. Então, aquele que nascesse da junção de um homem com uma mulher, então não poderia ser o Messias. E por que esta exigência de que o Messias deveria nascer de uma virgem? Para ele não trazer o pecado de Adão. Porque o pecado de Adão, a desobediência de Adão, passou a todos os seres humanos. Mas em Jesus Cristo não. Jesus Cristo nasceu, Jesus foi fecundado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então, o sangue de Jesus Cristo era inocente, era justamente o sangue que a humanidade precisava, sangue limpo, santo, imaculado, para poder perdoar definitivamente os pecados. Por isso que o Messias deveria nascer de uma virgem, certo? Ser o seu pai, no caso José, o pai de Davi, de Jesus Cristo, tinha que ser descendente de Davi. E outra coisa muito importante, tinha que ser natural de Belém de Judá, cidade onde Davi, o rei Davi, nasceu. Belém, na tribo de Judá. Ok? São características importantíssimas para saber se o Salvador Jesus Cristo, ele nasceria em Belém de Judá, certo? Natural de Belém de Judá, descendente de Davi, e nasceria sem pecado. Por quê? Porque nasceria de uma virgem, que era impossível aos homens isso acontecer.
Maria jamais poderia ter engravidado sozinha. Não existe. A não ser com a ação do Espírito Santo que desceu sobre ela e produziu Jesus Cristo em forma humana dentro do ventre de Maria. Então, para que o sangue de Jesus fosse santo, teria que ser assim. Porque se o relacionamento de José com Maria produzisse Jesus Cristo, ele nasceria com pecado. Então não poderia servir para pagar ou aniquilar os pecados da humanidade. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E sangue de animais ou de pessoas pecadoras ou de pessoas normais é impossível que se perdoe pecados. Tem que ser um sangue puro, limpo, imaculado, santo. Foi o sangue de Jesus Cristo. Então foram os pré-requisitos para que a pessoa fosse o Messias enviado por Deus para concluir a obra e nos salvar. Então esses foram os requisitos. Então até Malaquias nós vemos isso. Quando chega em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, a última profecia de Malaquias, que Deus falando, disse que antes do Senhor vir, antes do Messias chegar, ele enviaria um que prepararia o caminho. Este profeta viria em espírito, como se fosse o profeta Elias, em espírito e em virtude, ou seja, em espírito e em poder, se referindo a João Batista, que nasceria para preparar o povo de Israel para a chegada do Messias. As profecias se cumprem já lá em Lucas, no nascimento de João Batista, no anúncio de João Batista. Foi o seguinte: depois do livro de Malaquias, foi no Império Persa, o último livro do Antigo Testamento, quando Deus lacrou a lei. Depois do Império Persa, veio o Império Grego. Alexandre o Grande dominou o Império Persa. A gente vê isso até na história, até em filmes. O Império de Alexandre dominando o Império Persa. Depois do Império de Alexandre o Grande, que é o Império Grego, veio o Império Romano. Após a morte de Alexandre, o seu império, que dominou o mundo inteiro, foi dividido em 4 partes. Essas 4 partes foram sendo anexadas por Roma, a cidade predominante da época que vinha. Logo após a queda do Império Grego, subiu Roma. Então Roma foi dominando as 4 partes até chegar a dominar o mundo. Quando chega na Era 1, que é o anúncio do nascimento de João Batista, Roma já dominava o mundo inteiro. A cidade de Jerusalém estava ali, região da Judéia, que era um reinado. Só que um reinado como é hoje o reinado da Inglaterra, por exemplo. A rainha da Inglaterra, ela tem um certo poder social, cultural e tradicional, mas ela não manda no país da Inglaterra. Quem manda é o primeiro-ministro britânico, instituído pelo parlamento. Ela só tem o poder cívico, digamos assim, social, mas ela não manda no país. Quem manda no poderio militar e político é o primeiro-ministro. Mesma coisa era Herodes. Por quê? Porque quem dominava a nação de Israel, que tinha Jerusalém dentro, era Roma. E Herodes era colocado como rei dos judeus por Roma. Então, Herodes não era o rei dos judeus por vontade de Deus ou vontade do povo de Israel, por vontade de Roma, que era quem dominava. A mais expressão daí é que Pilatos, governador romano, foi colocado lá, governador de Roma na Judéia, era quem de fato mandava. Hoje seria o primeiro-ministro da Inglaterra, seria Pilatos, o governador da Judéia. Ele era que mandava matar, que mandava colocar, que mandava tirar, em concordância com o rei, é claro, com Herodes, mas ele era que mandava, ele era o poder político e militar de Roma. Então, as ordens de Roma eram executadas na Judéia através de Pilatos. Tanto é que os judeus não podiam matar ninguém, eles tinham que levar até Pilatos. Ele era que decretava se ia morrer ou não.
Os judeus, o Supremo Tribunal Judeu, que era o Sinédrio, podia julgar uma pessoa, mas não podia, e condená-la à morte, mas não podia executar. Tinha que levar para Roma, para Pilatos. Pilatos era Roma da Judéia. E Herodes reinava apenas socialmente, no povo, na nação, somente. Mas no território, no exército, quem mandava era Pilatos. Então, foi nessa condição de domínio do Império Romano que um sacerdote chamado Zacarias, da descendência de Abraão, da descendência de Arão, irmão de Moisés, do sacerdócio mesmo, estabelecido ali em Jerusalém, no templo. Herodes, ele embelezou, aumentou, reformou todo o templo do Senhor ali em Jerusalém, o único local da terra em que a gente possa dizer que é a casa de Deus, somente. Foi ali o templo em Jerusalém, o único local na terra escolhido por Deus. Isso que vocês veem aí, essas construções de templos que você vê aí, que diz aqui a casa do Senhor, nas denominações, por exemplo, evangélicas, não é casa do Senhor, é templo normal. Deus não habita ali, não. Deus habita nas pessoas. Com a reunião das pessoas é onde Deus habita. Deus habita nos discípulos, nos seus discípulos, não no prédio construído. O prédio construído ali, os templos ali das denominações, não é casa de Deus coisíssima nenhuma. E aquele que disser que os templos construídos é casa de Deus é um mentiroso, e nele não há verdade, porque a Bíblia ensina que Deus habita nas pessoas e que as pessoas é o templo e morada do Espírito Santo proveniente de Deus. Então, quem disser que a construção da sua denominação é a casa de Deus é um mentiroso e não tem parte com Deus, e nem com o Evangelho, e nem com Jesus Cristo. Aprenda que você que segue fielmente o Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, certo? Então não dê glória nem ênfase ao templo construído, não, que aquilo não serve de nada. Só para você se reunir e junto com os irmãos dar glória a Deus, louvar, participar da Santa Ceia, é um local de reunião somente. Ali não é casa de Deus, não. Senão você está desfazendo da Bíblia. Então, o único local realmente casa de Deus foi o templo lá em Jerusalém. Ali se podia dizer a casa de Deus, né, que o Espírito de Deus desceu e abençoou o local, tomou conta do local, não do povo, mas do local. Por isso que era dito que era a casa de Deus. Era ali para onde os judeus iam para orar, certo? Então, ele fez isso, ele agradou os judeus Herodes. Por isso que ele tinha a aceitação do povo judeu. Com a ordem de Antônio César, que era o imperador, ele reinou ali na Judéia, mas sem o poder militar, apenas sobre as pessoas. Então foi nesse período que Zacarias, descendente de Arão, sumo sacerdote, foi escolhido para entrar no templo e oferecer incenso. Zacarias era velho, sua esposa Isabel também já era velha e ela era estéril, ela não podia ter filho. Certo? Todos dois eram já velhos e ela não passou a vida dela todinha, nunca teve filho. Ela tinha problema de esterilidade. Ela era estéril. E quando Zacarias é escolhido e entra no templo do Senhor para oferecer um incenso, o que é que acontece? O arcanjo Gabriel aparece a ele e dá a mensagem de que Deus ouviu a oração de Zacarias, que Zacarias pedia um filho. E o arcanjo Gabriel diz a Zacarias que Deus ouviu a sua oração e que ele vai ter um filho. E que ele tivesse muito cuidado, desse o nome desse menino de João, porque ele é que vai preparar o povo de Israel para a chegada do Messias, que viria logo após. E tem mais, o arcanjo Gabriel diz a Zacarias que esse menino, João, seria nazireu, consagrado a Deus. Então ele não podia beber bebida alcoólica, bebida forte, não. Ele se alimentaria com uma alimentação especial. Então, sua vida seria totalmente consagrada a Deus, separada dos outros. Chama-se nazireu. E o que é que acontece? Zacarias olha para o arcanjo Gabriel, fica abismado, atônito com aquilo tudo e fica... Como é que pode isso acontecer? Diz ao anjo, como é que pode isso acontecer? Eu já sou velho, minha esposa Isabel já é velha, estéril, como é que pode isso acontecer? A gente tem um filho agora.
Gabriel responde diretamente a Zacarias e diz: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, estou diante de Deus e vim com essa mensagem para te dar de que tu terás um filho, uma mensagem direta de Deus para ti. E você não acreditou em mim e nas minhas palavras. Por causa disso, agora você vai acreditar, porque agora você vai ficar mudo até o dia em que esse menino nasça. E ali desapareceu o arcanjo Gabriel à frente de Zacarias. O povo estava do lado de fora, orando, esperando Zacarias sair do oferecimento do incenso, para saber e acenar e falar para o povo, né, das grandezas de Deus. Certo? Só que Zacarias demorou muito com essa conversa com o anjo. E o povo do lado de fora já estava preocupado. O que é que está acontecendo lá dentro que Zacarias não sai? Quando Zacarias finalmente sai, aí eles ficam mais espantados ainda. Toda a multidão do lado de fora esperando. E Zacarias começa a fazer sinais com as mãos, tentando se comunicar. Então eles percebem que alguma coisa aconteceu. E quando Zacarias finalmente consegue expressar para o povo que estava tudo bem, todo mundo retorna para a sua casa. Mas ele ficou mudo e muitos dias ali no templo prestando seu serviço, porque ele foi escolhido para prestar o serviço. Quando terminou o período do seu serviço ali, ele sai do templo, sai da cidade de Jerusalém e volta para a sua cidade natal. E lá, Isabel engravida, esconde por 5 meses. E quando finalmente revela-se que ela está grávida, e no dia que João Batista nasce, os lábios de Zacarias se soltam e ele começa a falar. Antes, quando o menino nasceu, perguntaram a Zacarias: Zacarias, qual o nome do teu filho? E Zacarias pegou a tabuinha, escreveu João. Todos que viram ali na hora, a família dele, né, os homens familiares dele, perguntaram a ele: mas não tem ninguém na tua família com esse nome? Por que esse nome? O nome dele é João. E assim que disseram, o nome dele é João, aí os lábios de Zacarias se soltaram e ele voltou a falar, como o arcanjo Gabriel disse. Na hora que Zacarias começa a falar, já começa a dar glórias a Deus, né? E exaltar o nome do Senhor, porque viu que Deus é forte e é mais. Então começa aí, irmão, essa grandiosa obra de regeneração. Finalmente o homem vai ser regenerado. Finalmente, o homem vai quebrar a barreira com o pecado e vai retornar a Deus através do Mestre que virá logo depois, Jesus Cristo de Nazaré.